desculpa a todos vocês e justificar dizendo que o atraso, infelizmente, é dado às circunstâncias. Monta a encruzilhada no tempo ou não monta no tempo? Reconfigura o ambiente interno para que a gente não seja surpreendido como fomos ano passado, ou ficamos à mercê da bondade de São Pedro? Aí eu pensei, mudamos tudo. Não vamos fazer um plano secundário, vamos tocar o rito normalmente. Se tudo der certo e não chover, óbvio que a encruzilhada está aberta para todo mundo, né? Bom, tirando essas explicações que são necessárias como desculpas, o nosso compromisso a cada rito especial de Exu, tal como esse que vocês estão participando, é a gente abrir um pouquinho mais os mistérios, né, dessa polêmica entidade. E iniciamos esse trabalho há alguns anos anteriores neste espaço, aliás, no espaço de cima, e hoje estamos nesse ambiente um pouco mais amplo. E o caboclo, né, quando autorizou que a guarda, através da pessoa de Sr. Giramundo, que aqui comanda toda a milícia templária, pudesse abrir alguns heróis, segredos da encruzilhada, nos disse que o nosso papel, a nossa casa, tinha uma responsabilidade única aqui dentro de Belo Horizonte. Não que as outras não façam isso, mas com o nosso escopo de esclarecer a comunidade. E quando se fala em Exu, isso fica um pouco mais sério, mais complicado, fica um pouco mais melindroso, temos que saber o que falamos, como falamos, porque podemos mexer com brilhos de uns e outros. Bom, a programática para esse encontro especial é que a gente pudesse falar mais descontraído, mais à vontade durante 1 hora, mas não vai ser possível. Então eu vou tentar fazer aqui uma síntese daquilo que nós consideramos mais importante no aspecto de Exu. Óbvio que aqueles que já conhecem a nossa casa, aqueles que já frequentam o nosso ambiente, já participaram das movimentações com Exu, não será surpresa, né, o que vamos falar aqui. Mas provavelmente, eu já vi que alguns de vocês estão aqui hoje nos dando o ar da graça pela primeira vez, então isso para nós é sempre muito satisfatório, de poder estar relembrando alguns conceitos acerca, né, dessa importante entidade chamada Exu. E vai ser isso que vamos fazer. Então, o que eu poderia falar para vocês para iniciar o nosso diálogo? Eu costumo dizer que, embora a Umbanda tenha um marco inicial, que é 1918, nós estamos em 2016. Veja que já passou-se mais de 100 anos. E é óbvio que os ambientes foram se adaptando, foram se adequando à comunidade. E quando nós falamos se adequando à comunidade, talvez o mote mais importante é que esse se adequar à comunidade é ir trazendo ou filtrando do plano espiritual as informações que de fato pertencem a essas pleiades de espíritos que lidam na Umbanda e que são dados, né, essas informações como se fossem doses homeopáticas para todos nós. Não só vocês que frequentam a casa como consulente, mas também nós que somos adeptos, né, da Casa de Santo. Quando falamos adeptos da Casa de Santo é porque nós temos responsabilidade mediúnica. Muitas das pessoas que integram a corrente hoje já estiveram aí como vocês estão hoje. E baseado nesses 15 anos, vão ser 16 agora, aliás, completou-se, né, dia 8 de dezembro agora, esse trabalho de esclarecimento espiritual foi resgatando alguns desses que têm compromisso com o espiritual de nossa casa, e hoje alguns desses métodos estão aí integrados à nossa corrente. Então, quando nós falamos de adequar esses ensinamentos espirituais a esse grau de consciência da comunidade terreira, é justamente ir trazendo essas informações à medida que a comunidade vai avançando. E como falei no início, falar sobre Exu, precisamos de fato sopesar bastante. Como eu falei, a Umbanda tem mais de 100 anos, ela tem um registro, né, que é considerado oficial, em 1918, com o Zé Fernandinho de Moraes, e talvez até 1954 pouco se falava de Exu. Mas embora a magia ou a macumba carioca já fosse conhecido por muitas pessoas espalhadas por esse Brasil. E por que eu falo que Exu era pouco falado?
mas muito criticado. Porque, embora esse marco oficial da Umbanda tenha sido 1918, foi 1918? 1908. De fato, quem se atreveu a falar verdadeiramente sobre o conceito mais avançado de Exu foi o nosso avô de Santana, né? Rodolfo Lúcio da Mata e Silva. W.W. da Mata e Silva, mais conhecido, né? Escreveu 9 importantes obras, e dentre uma delas escreveu Macumbas e Candomblés de Umbanda. Provavelmente em 1950, 1957, veio aí e chocou, né, o movimento umbandista quando ele veio aclarar, né, o que se falava a respeito de Exu. E isso, obviamente, trouxe a ele uma grande inimizade, principalmente pelos os mercadores do santo, né? Porque na época se falava muito de macumba, e macumba era sinônimo de feitiço, de magia negra, e quase todas essas expressões eram direcionadas a Exu. E Exu, em cima dessa figura mítica, né, criados por alguns pseudos espertos de fundo de terreiro, criaram lá uma imagem, colocaram um chifrinho, adequaram a demonização dessa entidade espiritual aos conceitos, né, que já vinham sendo divulgados pela Igreja Católica, mais especificamente. E aí, os espertalhões, os vendelões dos santos, pegaram essas imagens e começaram a vender essas imagens nos comércios espalhados pelo Brasil. E hoje nós temos isso como um estigma. Por mais que a gente trabalhe em tentar esclarecer, né, a comunidade, eu diria afro-ameríndia, né, que hoje é um misto das pessoas que têm uma afinidade maior com o negro, com a cultura do negro, mas também com a cultura do índio, por isso que a gente fala afro-ameríndio. E, de fato, esse estigma persiste até os dias de hoje. E para nós desmistificar isso, talvez somente com um trabalho, talvez que demorará ainda, talvez 100, 200, 300 anos, sabe Deus quando vai encerrar. Justamente para desmistificar, para desmanchar tudo que se criou em cima dessa personalidade chamada Exu. E quando nós falamos que essa entidade, embora seja temida, essa entidade seja respeitada com um misto de medo, né, e algo assim que não se pode falar muito, infelizmente, ainda é uma das entidades mais procuradas no Brasil. Ainda que tenha havido uma demonização dessa entidade espiritual, ela ainda marca presença muito forte na grande maioria dos terreiros, né, espalhados por esse Brasil, e existe até uma simpatia maior do que os próprios mentores condutores, né, do movimento humanista. Então, quando eu posso dizer aqui de nossa casa, quando fala que o rito é de caboclo, criança, pai velho, vem um número bom, mas quando fala que o rito é de Exu, o número é extremamente expressivo. Então a gente mostra dessa forma, a gente entende dessa forma que essa entidade ainda tem muita força dentro do movimento. Como eu disse no início, o papel da nossa casa é esclarecer. E aí, nós poderíamos falar dos aspectos cósmicos de Exu, nós poderíamos falar dos aspectos templários de Exu, como ele atua no terreiro, ou poderíamos falar nos aspectos magísticos de Exu, que atuam não só dentro do terreiro, mas também fora das dependências templárias. Quantos e quantos de nós não vimos encruzilhadas, despachos, né, nas encruzilhadas de rua, ou em matas, ou na beirada de sítios sagrados? Então, esse Exu, essa figura, né, essa entidade tão venerada no meio afro-ameríndico, tem de fato esse poder de mover multidão, de mover massas de pessoas, uma coletividade inteira. E poderíamos aqui nos aspectos cósmicos entrar por fundamentos que talvez vocês não alcançariam. Mas hoje eu vou ficar em 3 deles que vai ser fundamental, ou vão ser fundamental, para que vocês possam, de fato, aproveitar o máximo possível dessa ritualística. Vocês já viram que nossa casa está toda ornada hoje, como não acontece nos dias anteriores. Ou seja, há uma profusão de axé que tem relação com esse trabalho disso. Então nós temos fundamentos aqui espalhando axé para todos nós. E quando a gente fala de axé, talvez a maior informação, fazendo essa casadinha de encruzilhada com o poder de manipulação de Exu, a informação mais exata e importante para você seja que o axé ele pode transformar.
E o axé, quando é manipulado por entidade, de fato, que consegue movimentar essas energias ao ponto de criar, destruir, manter energias, ela é extremamente fundamental para todos nós que somos carecedores, né, da ajuda do plano espiritual. E, fugindo dos aspectos populares, né, o que nós queremos convidar vocês aqui hoje? A participarem de uma movimentação com Exus, que tem um propósito específico ao se manifestarem aqui, que é cumprir a ordem do plano espiritual. E cumprir a ordem do plano espiritual é seguir a risca, né, o que os mentores verdadeiramente dirigentes do movimento ordenam. Então, Exu vem ao terreno, Exu vem para trabalhar, mas Exu vem para cumprir a ordem do caboclo, para cumprir a ordem da criança, para cumprir a ordem do pai velho ou dos pretos velhos. E aí, a gente fica aí imaginando, então, eu não posso pedir qualquer coisa que o Exu não vai me atender. De fato, sim. Até porque as coisas já são previamente estipuladas por esses trabalhadores do astral. Todos vocês que estão aqui, não estão aqui hoje por acaso. Estão aqui porque foram autorizados por essa espiritualidade que abriu possibilidade de vocês estarem aqui. Caso contrário, poderiam estar em outros ambientes ou fazendo outras coisas nessa noite. Não. Mas vocês estão aqui. Então a encruzilhada vai abrir, vai ser movimentada para vocês. E é importante que vocês tenham o mínimo de sapiência, de consciência, para quando forem convidados a transitar na encruzilhada de Exu, que vocês pelo menos saibam como se portar nessa encruzilhada. E aí, o segredo é muito simples, do ponto de vista assim genérico, né? Como eu falei, a minha fala é simplesmente informativa, não formativa. E por que informativa? Porque vocês precisam saber de dois conceitos básicos da encruzilhada, que ela agrega energia e que ela desintegra energia. E aí, é fácil da gente poder analisar essa informação com a necessidade individual. Se a encruzilhada agrega ou desintegra energia, é só eu identificar se eu preciso perder energia ou se eu preciso ganhar energia. Porque a realização, o trabalho de movimentação está afetando o Exu. Então vou dar um exemplo. Às vezes vocês estão com a dificuldade de se livrar de alguma coisa que tem, por exemplo, causado um certo desconforto na família. Você mais do que ninguém sabe do que possibilidades podem ser essas energias. Às vezes é uma energia que faz com que a família entre em conflito. Ou às vezes é uma dificuldade de uma porta de um emprego que não se abre. Você não consegue explicar, poxa, mas eu mando currículo para todo mundo, eu faço o culto do lar, e o povo continua brigando, eu não consigo arrumar uma colocação no mercado, mais ou menos isso. Quando você identifica a causa, você vai para a encruzilhada, pode ter certeza. Se você imagina que precisa ser desbloqueado os seus caminhos para que você possa alcançar os seus objetivos, você precisa perder energia. Agora, se você acha que você tem um sonho a ser alcançado, veja que a linha é muito tênue. Se eu tenho um objetivo a ser alcançado, eu preciso ganhar energia. Perceberam? Então a encruzilhada, basicamente, ela trabalha num processo agregativo ou num processo desagregativo. Se você tem obstáculos que estão impedindo você alcançar os seus objetivos, você precisa trabalhar um processo desagregativo. Se você tem obstáculos que precisam ganhar impulsionamento, você precisa de movimentação agregativa. Genericamente, estar na encruzilhada é ter essa consciência de saber por que está ali. Algumas pessoas poderiam dizer assim, mas eu fiquei sabendo que o Exu também ajuda na saúde. Qual que é a diferença? Se você está doente, se você entra na encruzilhada e necessita que essas energias sejam desfeitas para você restaurar a vitalidade, a saúde, isso pode ser feito. Da mesma forma, se você não está doente, mas está desvitalizado, precisando de ganhar um ânimo, de aumentar o seu it, pisa na encruzilhada, imagina você se fortalecendo, que isso é possível na vida acontecer. Agora eu chamo a atenção. Todos nós temos o direito de pedir. Vocês concordam? Todos nós temos o direito de pedir. Mas não necessariamente nós temos, ou entendemos, ou
precisamos achar que os Exus são obrigados a atender nossos pedidos. Porque entra uma questão muito simples, que chama lei de merecimento. Então, se eu não tiver merecimento, não vai adiantar nada eu passar na encruzilhada. Aí que você se engana. Porque existe uma segunda lei que chama lei da misericórdia. E os Exus conseguem manipular essas duas leis sobre a determinação do plano espiritual de forma a poder auxiliar a qualquer um. Bom, então se eu já sei que essas possibilidades na encruzilhada podem ser alcançadas, vai aí mais 3 conceitos básicos. Dentro da magia de Exu, essa sim, a magia que ele constrói, que ele manipula. E Exu tem 3 princípios. O princípio de construção, de manutenção e de destruição. Dentro disso que eu acabei de citar para vocês, se você precisa perder energia, então ele tem que destruir energias deletérias que está sobre você. Se você precisa ganhar energia, então ele precisa construir energia sobre você. Ah, não, mas eu estou bem, eu preciso manter. Está tudo beleza, esse ano eu consegui um bom emprego, ganhei dinheiro, minha família está tudo bem, me casei, estou esperando um filho, está tudo muito bem, então vou manter isso. Aí os princípios de Exu. Exu constrói, Exu mantém e Exu destrói. E como ele faz isso? No campo das energias. Olha como é que é simples. Oi, Marista. Mas é só no campo das energias? Sim. Aí nós precisamos lembrar que o campo das energias tem 7 variantes. 7. Não vou entrar em detalhes, mas são energias que foram plasmadas desde a nossa queda lá no reino virginal até estar nessa condição aqui de encarnado. Ou, para aqueles que gostam mais dos mitos bíblicos, olha que nós fomos expulsos lá do Jardim de Éden para estar nessa condição de materializar, nessa condição de corpo físico, a gente teve que ir criando organismos de expressões para que pudéssemos relacionar com essas energias nessas várias dimensões. E aí hoje nós estamos aqui, materializados. Nós somos espíritos, essência, nós estamos encarnados. E quase sempre as grandes dificuldades encontradas por nós são baseadas nessas energias. Energias que nós construímos, energias que nós mantemos, ou energias que nós não queremos desfazer delas. Quer um exemplo? O ódio, por exemplo, é uma energia criada pelo sentimento. Só que alguns de nós insistem em manter. O orgulho, a vaidade, a prepotência, são energias criadas por nós. E que muitos de nós insistimos em manter essas energias. Da mesma forma, podemos criar outras energias positivas, como felicidade, alegria, bondade, cooperação. Então vejam bem, basicamente a existência que a gente chama de vida transita em torno de energias. Quando nós nascemos, agregamos energia, criamos um corpo. Quando nós desencarnamos, perdemos energia, liberamos o corpo e o espírito prevalece. O que muda é a manifestação dimensional. Quando nós não estamos encarnados, nós somos no plano astral. Se necessitamos voltar aqui para experimentar um pouco mais, criamos energia, um corpo e nascemos. Quando a idade vai chegando, nós vamos nos avançando com o tempo, vamos ficando com os cabelos brancos. Chega uma hora que a matéria já não comporta mais o espírito. Precisamos liberar energia. Largamos o corpo e voltamos ao plano de manifestação astral espiritual. Entenderam? Bom, eu já soube que fora todos esses axés, né, que estão aqui hoje espalhados pela nossa casa, alguns de vocês vão receber um presente, né? Parece que tem rosas para serem distribuídos aí por determinação do plano espiritual, tem vela, tem uma vela aí numa cor específica que vai traduzir um pouco do axé que nós estamos aqui conversando com vocês. E mais do que isso, soubemos também que alguns de vocês fizeram a escolha de adquirir alguns dos patuás, né? Ou o talismã, ou o barochô. E aí eu queria, assim, muito rapidamente, pegue para mim o modelo de cara, mostrar para vocês que axés são esses e que elementos de Exu são esses. Algumas pessoas
me ligaram essa semana e falaram assim, eu já adquiri o talismã do senhor Giramundo. Eu posso adquirir o talismã do senhor Capa Preta? Eu acho desnecessário. São 2 talismãs revelados por 2 Exus, que têm o mesmo poder de fazer a nossa proteção contra as energias ruins. E aí uma outra pessoa me perguntou, já tem um Baruxô, posso comprar um segundo? Eu falei, mas você só tem um corpo. Não há necessidade de comprar um outro Baruxô. E aí é que eu queria explicar para vocês, né? Basicamente, o que a gente disponibilizou por ordem do plano espiritual são esses instrumentos, né? Esse aqui é um talismã do senhor Capa Preta, né? Que é um Exu bastante conhecido nos meios umbandistas. E se vocês perceberam, é um talismã que ele é cobre de um lado e aço polido do outro, mas ele traz sinais. Sinais são essas primas, né? Dados pelo plano espiritual, que tem o poder de refletir do nosso campo vibratório energias que não nos servem. Então esse é um dos talismãs sendo disponibilizados aqui. O outro foi dado pelo senhor Giramundo, do senhor Nagurê, né, que é o Exu que comanda essa casa, que é esse talismã. Muitos de vocês já adquiriram. Esse, diferente do Capa Preta, ele não tem sinal atrás, mas ele tem só sinais na frente. É um escudo refletor. Então, vamos imaginar que você sofre a inveja de uma comunidade onde você trabalha. Com certeza que esse talismã pode me ajudar em muito. Então tem essa função. Particularmente, eu sou suspeito para falar desse talismã, porque eu sou veículo, né, do Espírito que o transmitiu. Mas podem ter certeza, eu confio tanto nessas pemas que estão aqui, que no meu carro a proteção é um desses pendurado no retrovisor de cima. Então, mostra aí o significado. Outras 2 coisas outros 2 elementos, né, que eles nos autorizaram a divulgar com vocês são 2 figas, coisas simples, né? Todo mundo fala que a figa serve para isso, para proteger contra o olho gordo, contra as energias adversas, que serve de proteção contra o mal-olhado e assim por diante. Ou seja, misticamente já é conhecida por vocês. A diferença é que essa não é uma figa comum. Eu não sei se você consegue ver. Você consegue ver os sinais? Ela tem sinais. Isso faz diferença. Sinais são ordenativos. E a entidade do plano espiritual, quando ela permite que os sinais sejam grafados em qualquer dos instrumentos, ela responde vibratoriamente por aquilo que é possível de ser distribuído na comunidade. Como é que pode usar? A grande pode ser pendurada na porta da entrada da casa, para proteger contra as más influências, pode ser pendurada no carro, para proteger contra roubo e outras coisas. A pequena é mais fácil, não dá para carregar uma grandona dessa com um chaveiro, né? Onde você comporta as chaves aí do cofre lá no Banco do Brasil, né? Ou seja, é a mesma figa que pode ser carregada num chaveiro, além de você estar com a proteção junto ao corpo, ainda tem esse resguardo. Agora, interessante, vocês vão ver que ela tem uma moeda. Essa moeda veio da panela do seu Giraldo. E aí a fortuna que pode acompanhar qualquer um de vocês. Esse aqui é o elemento, talvez, eu diria que nessa semana foi a pergunta que me foi feita, né? Se podia adquirir, se a pessoa podia adquirir mais um Obara Oxô. Esse é um Obara Oxô. É um quartinho que representa o corpo físico. Dentro dessa quartinha tem elementos de várias naturezas. Sementes da prosperidade, figas de proteção, uso dos mistérios oraculares, sangues branco, preto e vermelho. E digo que sangue não é menga. Sangue, na verdade, podem ser extraídos dos minerais, dos vegetais, e de fato é esses que nós utilizamos aqui. E, se vocês verem aqui em cima, né, tem uma areia que a gente chama de areia monazite. É uma areia que muitos conhecem como radioativa. De fato é. Se isso aqui representa o nosso corpo, nós também temos parte do nosso corpo que irradia. Não pode? Se eu chegar perto da mão de você, eu vejo que a sua temperatura, eu consigo sentir na mão. Então você irradia o calor. Então essa quartinha tem esse mistério de conter elementos para sustentação da nossa energia bará. Segundo os Exus, energia bará é energia do corpo. E nós precisamos de rigidez, de saúde,
quem adquiriu a quartinha, com certeza será orientado a utilizá-la adequadamente, que ela dará, né, essa proteção que nós necessitamos. Para encerrar, como eu falei, eu preciso ser breve. Todos esses elementos que foram mostrados para vocês, que será consagrado pelos estudos da casa, mais diretamente pelo professor Giramundo. A gente viu que é supremo. Vocês perceberam? Se a encruzilhada tivesse montado lá fora, a gente tinha olhado tudo. Então, provavelmente, ele vai achar formas de movimentar essas energias aqui dentro, e se caso a necessidade for muito premente e o tempo nos der uma possibilidade, a gente vai transitar lá na montagem, perto do Exó, da casa de força dele. Gente, no mais é isso. Eu gostaria de conversar muito mais a respeito disso. Eu sei que vocês devem estar extremamente curiosos com alguns fundamentos, mas infelizmente o tempo é curto, não dá para que a gente possa falar em todos eles. Mas basicamente, para mim é uma satisfação poder estar recebendo vocês no livro. Eu espero, ainda com o desconforto, está calor, está quente, eu estou vendo, estou sentindo, mas que a gente consiga atingir os objetivos. Vocês que estão conhecendo a casa hoje, nós antecipadamente já convidamos que não fiquem só nessa vez, voltem mais vezes para conhecer as outras nuances do trabalho de nossa casa. E os companheiros que já são antigos, né? Eu sempre falo que não precisa de maiores apresentação. Vocês já são de casa. Então todos já conhecem o ambiente. Todos já sabem como chegar aqui. E é só seguir lá o cronograma e se apresentar nos nossos livros. Fora esse livro de hoje, nós ainda temos um encontro de terça-feira, né? Onde nós encerramos as atividades. Desde já eu queria imensamente agradecer pela companhia desse ano de 2016, onde realizamos aqui inúmeras façanhas, né? Onde pudemos aqui ajustar inúmeras energias, e hoje estamos aqui encerrando um ciclo que para nós é muito importante com a energia. Então, aproveitem bastante. Sai, vai!